Vou pegar a tela de vocês, tá? Então, dando continuidade, a gente está falando sobre comportamento organizacional, falamos sobre a importância das mudanças, né? Nós temos que nos preparar, e a mudança, ela começa do interior da gente. Existe uma palavra chamada paradigma, que é quando a gente tem resistência a mudanças, a gente acredita em alguma coisa e não quer mudar essa coisa, né? Esse conceito, esse hábito, essa atitude, esse comportamento, etc. Tá? E aí, junto com a palavra paradigma, o pessoal associa uma outra palavra para justamente fazer a contraposição disso, que é quebra de paradigma, que a gente vai continuar vendo nos próximos slides. A gente aprende quando está na escola, lá no comecinho, os tempos verbais, né? Passado, presente, futuro, e aí uma série de variações de conjugações desses três tempos. E a gente aprende, pela nossa experiência, que o tempo ele flui do passado, passando pelo presente e indo para o futuro. E aí os filmes de ficção científica exploram o caminho contrário. Pessoas que vêm do futuro, passam pelo presente e vão para o passado. Isso gera assim uma demanda muito grande por esse tipo de filme, que pessoas que gostam de ficção, porque às vezes é a vontade. Quando o pessoal atinge uma certa idade e começa a ter uma análise da sua vivência pretérita, ele começa a falar assim: ah, se eu soubesse no passado o que eu sei hoje, não teria errado tanto. As pessoas mais velhas ao redor de vocês provavelmente dizem isso, né? Não dizem? E talvez vocês, uma menor escala, também pensam às vezes isso. Se esse ou aquele fato eu pudesse mudar, mudaria toda a minha história, né? E aí, como eu falei na primeira sessão, às vezes a gente não consegue mudar o fato passado, mas a gente consegue mudar a nossa interpretação do fato passado. E aí, falando que não conhecer a história é repeti-la, porque a gente tem 100% da nossa mente disponível para a gente. Só que a gente, na nossa consciência, ela se resume a 5%. Tudo que vai passando, a gente vai jogando no inconsciente. E isso, imagina, quem é mais forte, 5% ou 95%? 95% tem mais influência sobre nós, certo? E muitas vezes, esses 95% é aquela gaveta onde você guarda os papéis que você não quer usar, é aquele guarda-roupa onde você vai guardando as roupas que você quase já não usa mais, é aquele quartinho da bagunça que você vai socando as coisas. Um belo dia você fala: eu preciso de uma coisa que está lá guardada. Aí você abre a gaveta, abre o guarda-roupa, abre aquele quartinho e tudo aquilo desmorona em cima de você, porque não estava organizado. E você perde muito tempo procurando aquilo, se irrita, né? E outros sentimentos mais. Isso é porque a gente não faz nossa lição de casa. Eu tenho o hábito de fazer uma coisa que Santo Agostinho ensinou, foi um dos doutores da Igreja Católica.
Ele falou assim, todo dia quando ele ia dormir, ele não pegava no sono antes de ele conciliar todo aquele dia na cabeça e no coração dele, né? Então, eu faço uma coisa parecida. Todo dia, antes de dormir, eu salvo só aquilo que é positivo na minha vida. O que não é positivo, eu descarto. Eu nem levo para o meu inconsciente. Ou eu retrabalho aquilo para levar de uma outra forma. E aí, quando eu acordo com a mente vazia e carrego somente as coisas boas. Então, eu acordo de bom humor. E aí eu levo com bom humor a vida toda. É importante que a gente definir algumas coisas. Tem o pessimista, o realista, o otimista e o sonhador, né? Às vezes tem gente que é sonhador que beira a fantasia. Se você pegar um copo com água pela metade, algumas pessoas vão dizer que ele está meio vazio, outras vão dizer que está meio cheio. O que vai falar que está meio vazio é o pessimista. Só que muitas vezes ele vai se defender, ele vai falar que ele é realista, para fazer contraposição a um outro indivíduo que incomoda muito ele, que é o cara que vai ver o copo pela metade e vai falar que ele está meio cheio. Entendeu? E aí é importante, voltando aqui ao slide, é saber que o futuro está no nosso presente. Para muitas pessoas, o futuro é incerto. Mas quando você estuda filosofias orientais, como o I Ching, por exemplo, que é uma filosofia de quase 5.000 anos, ela fala que cada coisa que vai acontecer no futuro, ela está determinada pelas ações no presente. Então, se você quer ter uma carreira sólida no futuro, defina na adolescência aquilo que você quer ser quando tiver 30 anos. Então, estude agora, em vez de você ficar, por exemplo, vendo muita série, muito videogame, ou perder muito tempo no WhatsApp, invista esse tempo se preparando para entrar numa boa universidade. Aí você fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar. Se você estudar bem, você entra numa universidade gratuita, que muitas vezes tem mais valor do que uma paga. E aí você, na faculdade ou na universidade, continue estudando para ser o melhor. E aí você vai pegar as melhores vagas. Voltando lá no chave, né? Conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções, que tive um perfil profissional, é interessante notar que emoções é uma coisa importante. Então, não é só buscar o conhecimento, é buscar o equilíbrio das emoções. E agora eu faço o gancho que eu estava falando dos 95% que é inconsciente. Nesse 95% do inconsciente vai estar os nossos pensamentos, emoções e sentimentos acumulados. E se vocês já ouviram falar de um autor chamado Augusto Cury, eu recomendo que vocês procurem. Ele é o autor mais lido atualmente no Brasil. Ele é um psiquiatra que ele fez uma série de estudos de como a gente fica preso por causa das nossas armadilhas mentais. Então, se a gente não resolver os problemas do passado que estão na nossa mente, nós vamos cair, como eu disse anteriormente, em armadilhas do presente. Armadilhas do presente vai fazer com que a gente faça besteiras igual a gente fez no passado e vai continuar criando problemas no futuro. E aí surge aí surge a insatisfação. Aí surge a insatisfação e você fica eternamente infeliz. Então, são nossas escolhas, omissões e ações que determinam o futuro. Certo, Michele? Estou chovendo muito no molhado? Não?
concentre-se no placar do jogo. Tanto nos negócios quanto na vida política ou na vida privada, existe um distanciamento entre palavras e ações. Cuidado com a vaidade e o orgulho. As promessas não são o problema, mas sim os desafios e as dificuldades. Não deixe se enganar e fique atento ao placar do jogo. O que vocês me dizem sobre esse slide? Tanto o pessoal da sala quanto o pessoal de casa. É importante? Sim. O que mais, gente? Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas, meia página, metade do slide aí. Quebrei uma regra que eu mesmo ensino no curso de reuniões, que é não colocar muitas palavras, colocar mais bullets. Bullets são marcadores, essa bolinha que está aí do lado da palavra tanto. Mas é um conteúdo interessante. E aí eu começo a definir as coisas, tanto nos negócios, quanto na vida política, quanto na vida privada. São as 3 esferas: negócios, política e privada. Privada é a sua vida pessoal. Política é uma coisa que a gente só tem... O brasileiro, ele tem um problema com política, muito grande. Primeiro, quando ele vai votar. Ele quer votar num paizão, numa mãezona, que vai fazer tudo por ele. E entrega para ele a responsabilidade de resolver tudo. Se você for nos Estados Unidos ou em outros países de primeiro mundo, o cara, ele antes de... Quando o cara está em campanha, o cara que vai votar, ele está acompanhando todo o histórico daquele candidato, está estudando tudo para ver onde ele está sendo sincero, onde ele está usando de marketing para enganar a população. Ele registra, porque ele recebe o cupom de quem ele votou, né? Que aí é uma outra diferença, né? Que aqui no Brasil, na Constituição, fala que o voto ele é secreto, né? Lá não, ele recebe o cupom que ele votou naquele candidato. E aí, quando ele precisa de alguma coisa, ele vai no escritório, no gabinete daquele candidato que se elegeu. Então, ele está já exercendo o cargo de deputado, senador e assim por diante, e vai lá exigir que ele atenda aquilo que ele prometeu em promessa. Aqui no Brasil, a gente faz isso? Então, a gente está fazendo o quê? A gente está sendo omisso, igual o slide anterior. A gente está deixando, a gente está dando uma procuração em branco para alguém fazer alguma coisa que tem uma grande responsabilidade. O Brasil é o país que mais se paga imposto. Só para vocês terem uma ideia, quando vocês começarem a trabalhar e começarem a usar a vida econômica de vocês, 4 meses do que vocês ganharem no ano vai para imposto. Sabiam disso? É muito? É como se a gente fosse escravo do governo por 1/3 do ano. E a gente não cobra nada deles. Por quê? Porque existe um distanciamento entre as palavras e ações. Na hora de ele se eleger, ele está usando de palavras. Mas na hora de ele agir, muitas vezes ele sai até de cena. Existem candidatos que estão há 4 mandatos, né, no Congresso Nacional. Sabe quantos projetos de lei ele teve aprovado? 1, às vezes. E ele, para se eleger, ele deve ter prometido muita coisa. Então, aí a gente fala assim, política, ciência, política, religião e futebol não se discute, né?
Eu acho que deve se discutir, mas discutir de uma forma construtiva, né? Tem gente que briga. Talvez uma mesa de bar não se discuta esses três, né? Deve-se, por exemplo, respeitar a opinião de cada um, o posicionamento. Mas, às vezes, mesmo nas pessoas partidárias, do mesmo time, da mesma política, da mesma religião, as pessoas não se entendem ou não tomam ações de melhorar. Existem 7 vícios. 5 são conhecidos e 2 não são conhecidos. Mas esses 2 fazem mais mal do que esses 5. Mas esses 5 devem ser evitados, que é o que vocês conhecem, aí com fumar, beber, jogar, sexo em excesso e drogas. Isso aqui, todos eles têm o seu malefício. Geralmente ataca somente a pessoa. E um pouquinho, às vezes, pode fazer mal para o outro se a pessoa perder a consciência. Agora, os outros 2 é falar mal e fazer mal ao outro. E como existe pessoas que falam mal. E aí tem aí o distanciamento da palavra e da ação. Então, vamos ver nessas 3 esferas. Eu estou focando um pouquinho na política, mas vamos falar agora um pouquinho da vida privada. Às vezes as pessoas se desentendem nos seus lares e levam problemas para o trabalho ou para a escola. Então é preciso que haja harmonia, né? Então, o que é harmonia? É uma outra palavra que significa ficar de olho no placar do jogo. A vida é um jogo. Não que você não vai levar a sério. Não que você vai fugir das regras. O importante é que você leve esse jogo em harmonia. Você deixe de ser uma peça que está sendo movimentada no tabuleiro e comece a ser uma das pessoas que está movimentando as peças. Ou seja, seja senhor do seu destino. Tá? E aí, quando você está num jogo, toda ação toda ação gera uma reação. Já ouviram falar dessa lei? Na física se fala, o Isaac Newton ele falou, toda ação gera uma reação. E também na vida das pessoas, no comportamento, toda ação, toda ação recebe uma reação. Quando eu estou falando aqui sobre essa palestra, o que acontece? Eu estou falando coisas que talvez estejam mexendo com a maneira de vocês pensarem. E aí eu percebo a reação de vocês. Eu percebo através do olhar, da postura, das perguntas, dos comentários. Então, eu estou vendo as reações. E, ao mesmo tempo, isso talvez traga mudanças. Então, lembra da liderança que te viu lá atrás? A gente precisa de líderes que não sejam ideológicos, mas a gente precisa de líderes que nos libertem. Tinham na Índia, por volta da década de 50, ela era uma colônia da Inglaterra. E a Índia queria se libertar. E aí surgiu um cara chamado Mahatma Gandhi. Ele foi um líder que libertou a Índia e o Paquistão do domínio da Inglaterra sem disparar um único tiro. Simplesmente com a não cooperação. E ele conseguiu isso através de uma liderança. Então, esse tipo de líderes que a gente precisa, né? E cada um de vocês pode ser esse líder.
Pode ser o líder dentro da vida familiar de vocês, dos amigos, dos relacionamentos, também, quem sabe, na política, fazendo mudanças, porque para mudar uma política num país igual ao Brasil, precisa de muita liderança. Porque um líder só, né, como fala o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então precisa ter uma leva muito grande de líderes firmes nos seus propósitos, unidos, para mudar essa estrutura do país. E finalizando aqui nos negócios, existem muitas empresas que estão investindo em processos de melhoria, porque o mercado está mais concorrido. Com a globalização, hoje, por exemplo, a China, ela coloca o despejo dos produtos dela no mercado mundial e acaba com muitas indústrias ao redor do mundo, gerando uma dependência e um desemprego. E aí você tem que ser mais competitivo que o chinês para ganhar o mercado. E não apenas ser um comerciante que vai vender o produto chinês. Aí toma cuidado com a vaidade e com o orgulho. O que vocês me dizem sobre isso? Vaidade e orgulho pode prejudicar bastante, né? Então, Sim. O que mais? Eu vou deixar para vocês refletirem sobre vaidade e orgulho. O grande desafio são as dificuldades. Às vezes a ambição, ela é ótima para a gente colocar como mola propulsora para a gente crescer na vida. Mas muitas vezes, se a ambição for muito maior que a distância entre um pé e outro numa caminhada, talvez a gente não consiga caminhar. Então, existe tudo uma coisa chamada planejamento. A gente tem que planejar. E para planejar, você tem que planejar, tem que fazer um teste, checar para ver se deu certo e aí agir. Sempre nesse ciclo. Planejar, fazer um teste, checar e agir. Fazendo isso, você vai ganhando experiência e vai conhecendo se você pode assumir um compromisso lá na frente. É igual jogar um jogo de xadrez. Você, no começo, você tem que aprender a prever o seu adversário uma jogada. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo a mente e vai começando a ver mais possibilidades suas e do seu adversário. E aí você faz um planejamento e você ganha o jogo quem fizer um planejamento melhor. Então, na realidade, a gente não pode ser o que eu estou querendo dizer com isso. É aquele assim, eu vivo conforme dá. O que me dá na telha, eu faço. Mas muitas vezes não toma consciência. E por isso que eu falo, não deixe se enganar e fique atento ao placar do jogo. Porque muitas vezes, se você está indo bem, você ganha confiança, e aí o que acontece? Você se distrai. E acontece igual aquele joguinho maravilhoso que vocês devem ter visto do Brasil e da Alemanha, lembra? Alguém assistiu esse jogo na Copa? 7-1. 7-1. Nossa, professor, eu assisti esse jogo, viu? Ô dó. Quantos anos você tinha, Quase Miguel, na época? Acho que eu tinha uns 6 anos. 6 anos. É. Foi o único Então, jogo da Copa que eu vi. Foi logo 7-1. às vezes marca negativamente. Mas às vezes é bom começar com um prejuízo para aprender depois a ter lucro, né?
É. Compreenda o poder que há em não precisar estar certo. É preocupante perceber o quanto perdemos quando estamos mal posicionados. As perdas coletivas e pessoais podem ser imensas. A falta de humildade e preparo para reconhecer e admitir estar errado pode ser um fato a ser considerado. E aí, gente? Vamos refletir. O Guilherme está assustado, né, Guilherme? Está gostando? Quantos anos você tem, Guilherme? 14? Já definiu o que você vai ser quando tiver 25 anos? Está estudando ainda o que vai fazer? E você, Lucas? Não definiu ainda? Quantos anos você tem? E Michele? Quantos anos você tem, Michele? 18? E aí já está se posicionando na vida? E está planejando os próximos saltos, né? Não vai ser de salto de avião sem paraquedas, né? Você sabe que a pessoa, quando vai pular do avião, ela mesma prepara o paraquedas dela, né? Porque ela tem que confiar no que ela está fazendo. E o paraquedas tem dois paraquedas, né? O principal e um de segurança, né? De backup, né? Então, assim é a vida da gente. Tem que sempre ter um plano B. Se uma coisa falhar, eu faço outra. Lembra quando eu falei para vocês, curso técnico universitário, lembra? Aí o que eu falei? Eu dei um exemplo. Fiz um curso técnico, depois fiz uma faculdade. Fiz duas coisas diferentes. Mas eu tenho a possibilidade, se uma coisa é difícil, eu faço outra. Então a gente tem que criar oportunidades. É lógico que a gente não pode sentar, sentar não, colocar um pé em cada canoa, porque se as canoas abrirem assim, você cai na água, né? Mas você pode ficar habilitado. Como tem um ditado que diz: conhecer não ocupa lugar. Basta você organizar direitinho. Então é importante que a gente saiba ver as coisas, as tendências, para não ficar mal posicionado. Porque senão a gente pode perder muito com isso. Não só a gente, mas o coletivo, quer dizer, todo mundo do qual a gente faz parte, família, sociedade, assim por diante. E a falta de humildade e preparo para reconhecer e admitir que está errado pode ser um fato a ser considerado. Eu tenho que fazer um meia-culpa aí também. Eu tenho uma dificuldade muito grande para admitir que eu estou errado. Por quê? Porque, voltando no slide anterior, eu tenho um pouco de orgulho. Olha só como eu perguntei para vocês, vaidade e orgulho, falem alguma coisa. Então, é uma coisa para vocês fazerem uma reflexão. Porque muitas vezes a gente fica sofrendo na vida e a gente sempre culpa os outros, culpa o exterior, mas na realidade a gente não assume que nós somos responsáveis por aquilo que nós somos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós criamos. Nós não somos fantoches ou marionetes na mão do destino. Se você entrega isso para um fator externo, você vai ficar à mercê e sofrendo. Vai ficar infeliz. A partir do momento que você toma conhecimento que eu posso alterar aquilo que eu sou, vai ser ótimo. E aí a gente vai conseguir ter resultados. Ó, pessoal, daqui 9 minutinhos a gente faz mais uma pausa. E aí, 9 minutinhos não, 6 minutos. A gente faz uma pausa e volta às 11h40, tá? Então, o orgulho faz a pessoa
não admitir que ela está errada. E se ela não admite que ela está errada, ela vai ficar errando permanentemente. Quando ela começa a perceber que ela erra, e ela começa a lembrar que os amigos, os familiares, ou até mesmo os inimigos, falaram que ela estava errada, e ela começa a falar assim, poxa, realmente eu sou falível, ou seja, eu sou capaz de errar. O que que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a ficar mais atenta. E aí, quando for tomar uma atitude, a primeira coisa que ela não vai fazer é agir por impulso. Quer ver um problema que acontece com todo mundo, com raras exceções? O consumismo. A economia capitalista que nós montamos ao longo dos últimos séculos fez com que todo mundo consumisse. Por quê? Porque quanto mais se consumia, mais se produzia, mais se comercializava, mais serviço era gerado, né? Então, o consumismo, que antigamente você construía um carro para ele durar 50 anos, hoje você faz um carro para durar 5. Um celular, que antes criava ele para durar 10 anos e nunca dava assistência técnica, hoje o mesmo celular, em um ano, acabou a garantia, no dia seguinte dá defeito. Não é assim? Eu comprei um TV Box, eu acho que deve ter passado 2 anos, passou a garantia, e ele já deu defeito. Aí eu fui na assistência técnica e falei assim, olha, aparece Android e depois uma tela verde. Aí o cara me olhou assim, assustado, e falou assim, isso eu não mexo. Ele só arruma defeito fácil. Ou seja, para consertar isso aí, tinha que desmontar, ter ferramentas especiais, ter peças específicas. Então, o que acontece? Eu vou ter que, se eu quiser, eu vou ter que comprar um outro TV Box, ou se não, comprar uma TV Smart. O que que é isso? É um consumismo. Isso num aspecto mais top. Outro exemplo, celular. Se eu puder ficar um celular 3, 4 anos, eu vou ficar. Mas tem pessoas que têm necessidade de todo ano estar trocando, mesmo ele estando bom. Só para ter um com a tela maior, com uma câmera melhor, um processamento melhor, etc., e que às vezes não usa. Recentemente, as pessoas não me perguntam mais isso. Mas durante muito tempo, quando eu estava trabalhando em empresas de informática, em especial a Compaq e a HP, o pessoal chegava a perguntar para mim assim, qual que é o computador top para me comprar? Aí eu falo assim, mas você vai usar para quê? Ah, eu vou usar para navegar a internet e só. Eu falei, então você não precisa do top. A pessoa, às vezes, ela quer ter alguma coisa. Lembra da vaidade que eu falei? Olha um exemplo de vaidade. A vaidade faz que ela tenha o melhor computador para usar pouca capacidade dele. Isso é uma vaidade. É só para ostentação. Existe uma cultura hoje de ostentação, não existe? E a ostentação não é só carregar correntes de ouro grande. Às vezes a ostentação é ter um tênis que custa R$ 1.000. E às vezes a pessoa ganha 1.100. E aí o que ela fez? Ela parcelou em 12 meses. Quando chega no final de 12 meses, aquele tênis está o caco e ela está pagando ainda. Isso é consumismo. Então, por isso que a gente tem que reconhecer que a gente está errado. Existe uma coisa chamada cultura. E a cultura é uma cultura de consumismo. E é uma cultura global. E aí nós vamos ficar o quê? À mercê disso? Ou a gente vai sair dessa situação? É uma coisa a ser pensada, né? Paulo? Oi, professor.
O que você está achando da apresentação até aqui? Tô achando boa. Algum destaque? É, ô professor, Oi. eu não sei se você chegou a ver o currículo lá, eu queria saber se estava tudo certinho. Tá, eu vou marcar aqui. Aí durante a semana eu vejo. Ok, obrigado. E aí, pessoal de casa, mais algum comentário? Professor, Oi. quando o senhor está falando sobre a vaidade e orgulho, eu comecei a refletir sobre mim mesmo. E eu identifiquei várias situações assim sobre a minha própria vaidade e orgulho. Tipo, eu queria ter um melhor, mas eu não sabia o porquê, sabe? Hum. Eu queria ter um. Eu ficava pensando assim, quando tiver um emprego ou assim, eu queria comprar um celular bem melhor que eu tenho, com mais memória, sabe, com mais do que ele já tem. Só que, às vezes, só que eu não uso muitas coisas no meu celular. Geralmente os celulares melhores têm. O que tem de diferente? Uma memória RAM maior, uma memória de armazenamento maior e uma câmera melhor. Armazenamento realmente é ótimo, mas uma câmera melhor, para mim, não é eficiente. Eu não vivo tirando fotos. Então, é basicamente por vaidade, por status, para demonstrar esses status sociais. E você acaba E, pagando um preço que às vezes não é necessário, né, Bruno? exato, exato. Por exemplo, também, eu, eu sonho em ter um PlayStation 5. Hum. Sonho mesmo, porque eu adoro videogame e tal, e eu sou apaixonado por isso. Hum. E, mas, assim, o videogame acabou de ser lançado, ele está em crise, para falar a verdade, no mercado mundial, está em pauta as peças por causa da pandemia e tudo. Não tem lançamentos para ele. Aí não é muito compensatório comprar. Entre outras coisas. E o orgulho de, como o senhor se referiu a si mesmo, de não admitir que está errado, ter a razão. É difícil também, quando em várias situações assim. Com a minha própria família, é bem feio da minha parte. E são coisas, né, Bruno, que a gente tem que trabalhar antes que a gente comece a trabalhar, pegar certos cargos nas empresas, e aí sofrer duplamente, sofrer na vida pessoal e sofrer na vida pessoal, profissional e pessoal, por causa dessas características, né? Sim, concordo. Muito. Diga, Bruno. Não, realmente eu concordo que é algo que a gente tem que melhorar em nós mesmos, né? Sim. Ter mais humildade, aceitar crítica, A aceitar. gente vai voltar daqui a pouquinho, aí a gente continua, tá, Bruno? Que vai terminar a sessão. Então a gente volta às 11h40. Aí me lembra, Bruno, a gente continuar esse bate-papo, Beleza. tá bom? A gente volta aí 11h40. Dá joinha aí, gente. Obrigado, Solange, Samira, Paulo, Bruno, Francisco. Até daqui a